Na realidade, a gente tem trabalhado com o conceito de economia criativa. E como a cultura ela é fundamental na vida das pessoas, na vida das cidades, e muitas vezes a cultura é tida como uma coisa paralela, a gente começou a trabalhar o conceito de a cultura como uma economia criativa, economia, né, quer dizer, que dá qualidade de vida para as pessoas, tem possibilidade, e criar equipamentos públicos que possam ser espaços de formação de pessoas no sentido de trabalhá-las profissionalmente. A gente vê muito assim aquela coisa de seu amigo bom de violão, aquele cara que é bom, você fala para ele, ó, amigão, meu aniversário, ó, não esquece o violão não, hein? Não esquece o violão não. Mas aquele camarada é um profissional, é um músico e ele vive daquela atividade. O cara quer que ele vá tocar de graça, né, Jorge? Exatamente. É verdade. Tocar de graça. E a profissão dele é essa, né? É a mesma coisa que você fala assim, ó, meu amigo, tô com problema no coração, queria que você me fizesse uma operação, uma ponte safena aqui, mas ó, não é assim. Então as vilas culturais têm esse conceito de trabalhar a economia criativa em espaços onde se possa profissionalizar e dar oportunidade para esses talentos que temos na nossa cidade. Então essa é uma lógica de uma lei que beneficia a cultura e vai no sentido de profissionalizar as pessoas, dando-lhes condições de vida como qualquer profissão. Lei de responsabilidade educacional, já que você falou em educação. Essa é a lei de transparência na educação. Da mesma forma com a lei de responsabilidade fiscal, e no nosso entendimento, antes da lei de responsabilidade fiscal, devia ter a lei de responsabilidade educacional. É a transparência de como é tratado e como se coloca os investimentos públicos na educação. Se você for ver essa questão de investimento em educação e perceber lá como é que é feito, você vai ver que Brasília, no nosso caso do Distrito Federal, ele teria que ter uma educação a nível de países de primeiro mundo, Coreia, Finlândia e etc. Né? E não é isso que acontece, não é dessa forma. Os equipamentos públicos são muito ruins. O soluço mandatário, ou seja, aquela coisa feita de 4 em 4 anos, e o planejamento de curto prazo, porque 4 anos em educação é curto prazo, não permite nenhum tipo de economia, não permite que esse grande recurso que é colocado na educação do Distrito Federal se traduza numa educação de qualidade para o cidadão. Então essa é a lógica da lei de responsabilidade educacional, onde a população, onde o processo acontece de forma transparente e induz a que os governos tenham um plano de longo prazo na educação como uma política de educação para o Distrito Federal. Qual é a política de educação do Distrito Federal, Toninho? Joy, eu não vou responder isso, mas você acha que o salário dos mestres ele está defasado ou é um salário justo dos professores? Sempre professor, para mim, deveria ser o maior salário de todos. Então, no nosso entendimento, as pessoas falam muito de comparar salário com o Brasil, que o Brasília tem o professor que mais recebe. Eu acho que isso é uma verdade, mas eu ainda acho pouco. Eu acho que tem que pelo menos equiparar o policial. Não pode uma cidade ter um profissional de educação, que é quem investe, é quem trabalha para não ter o bandido, ganhando menos do que quem trabalha para prender o bandido. O policial precisa ganhar mesmo, risco de mas o professor ele tem que ganhar porque ele forma o cidadão. E aí vem a outra parte, você ter salários bons e ter pessoas desmotivadas, o que está acontecendo? O que está acontecendo? Né? Então tem um erro e esse erro é fundamental e precisa ser foco, porque é lá que vai resolver todos os problemas. Investindo na educação, investindo na qualidade das escolas, colocando, eu até brinquei, a gente tem feito um trabalho em algumas escolas, nós vamos ter as escolas públicas têm que ser Galois, tem que ser Sigmas, tem que ser Leonardo da Vinci, tem que ser assim, porque se gasta nesse nível. O valor que se gasta para se manter as escolas públicas é o valor que se gasta para se manter, para se ter nas escolas privadas. Bom, 7 horas. Interessante. Alguns dias atrás eu falei sobre o desempenho aqui do secretário de Educação, que na minha opinião é péssimo, um desempenho não muito produtivo. E eu acredito que o Joey também comunga da mesma opinião minha. Ele colocou 6 milhões de reais em emendas, em recursos. Ele já quer fazer intriga aqui, bicho. Na Secretaria de Educação, para fortalecer as escolas, construção de escolas. E pergunte a ele se as emendas dele foram executadas pela Secretaria de Educação. Quando o deputado coloca uma emenda, ou seja, um recurso em qualquer tipo de atividade, quanto tempo demora do plano da intenção para o plano da ação? Olha, muitas vezes eu quero dizer que é tempo indeterminado. Tá. Quer dizer, você não consegue executar suas emendas porque os projetos não existem e essa ruptura de um governo para o outro, né, mesmo que seja uma reeleição, tem novas alianças, muda a gente, bota a gente, tira para cá, não é irresponsabilidade sem fim.
Então, o que precisa ter, e eu tenho visitado eu sou líder do nosso bloco lá, de um bloco que tem o Israel, que tem a Luzia de Paula, o Michel e eu, aliás, são deputados bastante atuantes. A gente tem ido nos locais para que se façam manuais de como executar emendas, né? Porque emenda é um recurso que chega ao cidadão de uma demanda do cidadão. E aí você tem essa coisa das emendas das festas, etc. Agora, por um lado, que tem muita emenda, mas é onde executa, né? Onde o deputado coloca o recurso e executa. Você coloca numa obra, como não tem os projetos, que houve ruptura de gestão, né? Os projetos muitas vezes são jogados fora de uma forma irresponsável, tem que fazer projeto. Pra você ter uma ideia, nós colocamos recursos para criar um centro de qualificação na região do PADEF, naquela região da AgroBrasília que você conhece, sabe a importância de um centro de qualificação lá. Tem 2 anos. Qual foi o valor? Um valor de R$800 mil. Tá. Totalizando um total de quantos em recursos? 6 milhões? Para a Secretaria de Educação? Para que a pessoa em casa possa entender. Dos 3 anos, 6 milhões. E quanto foi executado? 0. Mas essa questão é uma questão de, quando eu coloquei aqui, que 13%, de 13% a 17% é a corrupção ativa, é aquela que o cara rouba, né? 83% a 87% é má gestão, que é a corrupção passiva. Administração. Quer dizer, é pior porque o recurso público não chega lá. E eu tenho sido cobrado, como eu ando sozinho, ando na área rural, os meninos me cobram de uma forma muito interessante. Esse dia eu estava lá numa área rural dessa, não me lembro bem. O menino me chamou, deputado, vem cá, deputado. Eu falo muito de quadras poliesportivas cobertas, né? Porque a quadra numa escola rural, ela não é só a quadra do menino fazer ginástica, é onde tem o batizado, onde tem a festinha de 15 anos, é um local de congressamento da comunidade que não tem equipamento público nesses espaços, né? E o menino virou para mim e falou, deputado, cadê a quadra coberta? Eu falei, rapaz, vem cá, deixa eu confirmar. Olha, em 2011 eu botei o recurso lá, mas teve aquele problema de transição, e não executou, mas em 2012 botei de novo, aí não sei o que aconteceu, mas eu botei de novo agora. Ele olhou para mim e falou, mas deputado, quem paga por isso? Eu falei para ele, mas como assim? Ele falou, não, se eu faltar aula ali, ó, aula, eu recebo uma falta e meu pai em casa me dá um safanão. E aqui, ó, tá chovendo, eu não tenho o que fazer, mas o bar tá aberto, vou lá pro bar. E qual foi a justificativa do secretário em não executá-los? Aquela velha justificativa de que não deu para fazer a licitação, mas o projeto estava pronto, o recurso financeiro estava lá no processo. E aí o que eu perguntei para todo mundo, e fiz um discurso em plenário com isso, eu falei, quem vai pagar por isso? Porque o gestor está lá na sala dele, né? Ar-condicionado, tudo mais, o recurso estava lá, não foi utilizado. Agora esse menino vai ser entregue ao crack. É verdade. Vai ser entregue, porque 2 horas da tarde, 3 horas da tarde, quem que está no boteco lá da região, que tem um boteco aberto lá, quem está? É o trabalhador? Não, é o traficante que vai pegar esse menino. E uma semana, às vezes, acabou a vida. Ele se entregou e são esses meninos que estão vindo e que estão tendo esse nível de violência. Você sabe que nós temos um nível de violência nessa cidade, mais de 330 mortes do começo do ano para cá. Isso é uma guerra, gente, é uma guerra. E de onde é que surge isso? Adianta botar um policial para cada cidadão? De forma nenhuma, não adianta. Tem que investir em educação, tem que investir em prevenção. Não tem papudas, pode construir 10 papudas. Tá, não desviando o foco, qual a sua avaliação do secretário Benilson? Rapaz, para de falar do secretário, ele quer criar uma intriga aqui entre não é criar intriga. Se o governador não tiver gente, secretário, meu filho, já está péssimo nos pesquisas. O Jorge já falou aqui. Guilhotina na cerca. Não, mas tudo bem, esquece o secretário. Qual a sua avaliação? Que as emendas não foram realizadas. Então, a minha avaliação já é conhecida de todos, né? Eu acho que não tem nada de pessoal, é uma questão de que eu sou deputado, eu fiscalizo e realmente nesse quesito, nessa situação como está, não está legal, não está boa e precisa mudar, seja com o próprio ou seja com o outro, mas precisa mudar. Do jeito que está, não está bom, a avaliação não é boa, é muito fácil de saber. Vai nas escolas e a gente vai saber. Esse é um deputado da base do governo falando do péssimo desempenho do secretário de Educação. Cala a boca! Faltando 6 minutos para as 8 da manhã, olha. Eu tenho uma outra questão aqui do Peraí, acabou, meu filho, acabou o tempo. Não, você não vai deixar eu fazer uma pergunta. A gente tem que entrar eu não tenho nada contra, mas eu o nosso